Olá pessoal, alô ouvintes, tudo bem? Eu sou o Christian Girelli, diretamente do podcast Falando em Viagem, e hoje iremos bater um papo com nossa amiga guia de turismo Lorena Machado. Olá Lorena, tudo bem? Obrigado pela participação e seja bem-vinda ao nosso podcast. Conte um pouco para os nossos ouvintes o que faz um guia de turismo. Boa tarde, Christian. É um prazer estar aqui falando sobre a minha profissão que eu amo com você. O guia de turismo, ele é uma pessoa que, na minha opinião, ele tem a função de transformar a expectativa do passageiro num sonho realizado, né? A gente, quando é guia, a gente guia a viagem, mas a gente guia as sensações da pessoa durante a viagem, né? Então eu acho que eu sempre tenho assim, tento trabalhar não só fazendo a parte técnica da viagem, não só passando informações, mas tentando sempre me antecipar, entendeu? Porque o que a gente faz de fato é deixar tudo organizado para que no momento que a pessoa está viajando ela possa estar curtindo, né? Ela está ali para aproveitar o que tem de melhor. Então nesse momento é importante que ela não precise se preocupar com o serviço que está sendo contratado, e o guia presente ele vai verificar essa qualidade desse serviço, se está como foi combinado. Se você está junto, você vai pedir no local informações atualizadas sobre um restaurante que está bombando, um atrativo noturno para você oferecer para o passageiro. Então eu acho que mais do que toda a parte de etiquetagem, cuidar da bagagem, check-in, check-out, que é a parte técnica do trabalho de guia, tem essa parte também de você fazer com que entender que o momento do passageiro é único, né? Às vezes a pessoa economizou uma grana para fazer uma viagem, tem uma expectativa, planejou aquilo com muita antecedência, né? Pensou em cada coisa. Então acho que o papel do guia é fazer com que seja o melhor possível para o passageiro e apresentar sempre o que melhor tem um destino. Eu acho que a gente é aquele profissional que tem que fuçar para que quando a pessoa chegue e a gente receba na nossa cidade, a gente possa oferecer o que a cidade tem de melhor em todos os sentidos. Eu acho que o que faz um guia é isso e tudo que isso implica, transformar a viagem da pessoa realmente num momento inesquecível. É verdade, o que o passageiro mais quer quando ele está viajando é que o momento seja inesquecível. Lorena, fale para os nossos ouvintes um pouquinho da sua experiência como guia de turismo. Então, eu sou guia de turismo há 20 anos, na verdade vou fazer 20 anos agora em dezembro. Acho maravilhoso descobrir a minha vocação para guia de turismo, porque eu falo muito. E eu fazendo um curso de técnico em turismo no Senac, eu tive aula com Leonor Araújo, maravilhosa de museologia, Cecília Nassif, o Robson Lessa da Segóvia, e foram pessoas que me incentivaram muito e me falaram: Lorena, minha filha, você fala demais, você gosta de falar, eu gosto de estudar, eu gosto de história. E tudo isso me empurrou para a profissão de guia, que na verdade eu nem sabia que eu levava jeito, né? Porque eu já sou uma pessoa antiga, então eu demorei um pouquinho para descobrir essa minha vocação, mas quando eu descobri foi muito legal, porque eu conduzi muitos grupos de lazer no início, maravilhoso, né? Sempre grupos familiares, aqueles grupos que iam para Beto Carreiro, né? Antigamente tinha muito isso aqui no Espírito Santo, grupos rodoviários, rodoaéreos, aéreos, era muito legal, aqueles destinos tradicionais, né? Serra Gaúcha, Beto Carreiro, Fraiburgo, Caldas Novas, Nordeste. E aí depois eu conheci o turismo pedagógico, né? O turismo pedagógico se tornou a minha paixão, a minha fonte de renda aí nos últimos 15 anos. Talvez até mais um pouquinho do que isso. Eu me identifiquei muito, eu gosto, sou tipo mãezona, sou mãe e sou mãezona. Então eu sou aquele tipo assim que gosta de cuidar, mas também sei impor os limites necessários, né, para a condução de um grupo de criança e adolescente. Então isso eu acho que fez com que as pessoas das escolas gostassem do meu jeito de ser. Eu gosto mesmo, eu me entrego, eu quero que a viagem seja muito legal, que a criança ou adolescente tenha aquela experiência única, aprenda, né? Eu acho que o turismo ele é pedagógico porque ele tem uma proposta de educação mesmo ali, né, dentro dele, não só a educação do que você está aprendendo no destino, mas um monte de coisa você trabalha as competências numa viagem escolar, as competências da BNCC, por exemplo, perfeitamente quase todas elas, né, a interação, a autonomia, a sensibilidade para o contexto onde a criança está inserida naquele momento da viagem. Então eu sou apaixonada pelo turismo pedagógico
aprendi com outras pessoas que já trabalhavam no turismo antes de mim, embora o turismo pedagógico ele também tenha crescido muito realmente no Espírito Santo nesses últimos anos. Eu sempre assim trabalhei com todas as escolas do estado, as grandes escolas, as pequenas. Tem uma galera que hoje, para você ter ideia, já levei os filhos deles. Então, quando eles vão levar as crianças, né? Até o ano passado, que a gente estava fluindo muito por aí, quando eles iam levar as crianças, às vezes eu me deparava com um ex-passageiro e era uma emoção muito grande. Eles se lembravam, tia Lô, hoje você vai levar o meu filho, e isso é fantástico. Então trabalhei, me especializei na questão do turismo pedagógico, gosto muito, acho maravilhoso, e faço um turismo de lazer também, emissivo, né? Eu tenho os grupos que eu gosto de viajar, tem um grupo que já viaja comigo aí há 10 anos, tem as viagens internacionais que foram maravilhosas, numa experiência de guia realmente assim, muito legal, inclusive um lado para o qual eu quero me voltar. A gente agora deu um break nas atividades de turismo esse ano, todos nós, não tem jeito, 2020 é um ano para planejamento estratégico, na verdade, de todos nós que estamos aí no turismo, mas eu penso que quando as coisas estiverem normalizadas, é uma área que eu quero investir muito no turismo internacional. Tem muitos lugares que eu gostaria de levar as pessoas a experimentar. E eu acho que isso daí vai ser meu próximo foco, até porque acredito que o pedagógico vai demorar um pouquinho mais para se estabilizar. E é maravilhoso, então eu conheci muitos países trabalhando, isso foi maravilhoso para mim como profissional e como pessoa também. E isso é um pouco da minha experiência, né, aprendendo a cada viagem, tenho muito para aprender. E uma coisa assim que eu sempre falei com meus colegas, quem me conhece mais de perto sabe disso, qualquer lugar que eu vá que eu não saiba, eu vou procurar um amigo guia que já foi, olha, fulano foi, fulano tem uma experiência para te falar, tem uma dica para te dar. Eu sempre pedi, procurei, busquei, né? Porque eu acho que a gente pode ler no livro, mas se um colega guia foi num lugar, ele tem uma experiência de vivenciar aquilo muito mais legal, então eu gosto muito de pedir ajuda, de consultar, e estou sempre aberta também para as pessoas que me procuram, que perguntam qualquer coisa, que eu possa ajudar. Eu acho que é assim que a gente cresce junto. E é isso, né? A minha trajetória é essa. 2 anos atrás eu abri com 2 grandes amigas, grandes profissionais do turismo, a Fluir Turismo, no finalzinho de 2018, né, com a Fernanda Lovati e a Luciana Farage, que é a guia que para mim é top 10 do Espírito Santo, adoro mesmo a Lu, né? E a gente juntas se completou. E essa trajetória de guiamento aí de 20 anos culminou com a abertura da nossa empresa, que a gente propõe uma excelência mesmo, um diferencial no turismo pedagógico e no lazer. E a gente conseguiu imprimir isso ano passado, foi um ano de grande sucesso pra gente, graças a Deus, tudo foi muito bom. E a gente entende que agora a gente só deu uma freadinha, mas vamos voltar com tudo em cima, até porque continuamos nos capacitando, estudando e planejando como é que vai ser esse futuro. Que continue esse sucesso. E vocês são um sucesso realmente, porque eu tenho feito algumas entrevistas e ouço falar bem de vocês. Sempre tem alguém, quando fala em turismo pedagógico, menciona vocês como referência. Isso é bem bacana. Lorena, me diz aqui, como é que é possível se diferenciar? Então, eu acho que o principal para o guia é conseguir se diferenciar, né, no mercado e ser lembrado e fazer diferença na viagem, primeiro que ele sinta o grupo ou aquele passageiro que ele está. Ele, no primeiro momento, tipo uma anamnese, assim, sabe? A gente tem que pegar, que pescar, o que o passageiro quer com aquela viagem, o que ele pretende, o que ele gosta mais, um pouquinho do perfil dele que a gente tente sentir nos primeiros momentos, seja do grupo, seja do casal, da pessoa, para que a gente possa ser mais assertivo, né? Eu acho que isso faz diferença, sentir o passageiro, não considerar que todo passageiro é só um turista, é só um passageiro. Não, cada um deles é uma pessoa com vontades diferentes e precisa de coisas diferentes para ficar feliz. Então acho que essa sensibilidade do guia é um grande diferencial. Se entregar completamente na hora aquilo que você está fazendo. Eu sempre, na minha vida de guia, eu sempre tive o seguinte lema: que o passageiro reclame do preço e não da qualidade, que o passageiro seja atendido no lugar que é o melhor para ele e não que é o melhor para o guia. Eu acho que quando você realmente se preocupa que a viagem seja boa para o passageiro, ela é muito boa para você também, porque isso vai se refletir na satisfação dele e, obviamente, no reconhecimento que ele tem no trabalho da gente. Eu acho que é um pouco por aí, é se dedicar mesmo. Eu não tenho
assim, quando eu estou viajando, né, pode falar que eu estou mimando, pode falar o que for, eu gosto que o passageiro realmente tenha atendido às suas necessidades a qualquer hora. Eu não quero que o passageiro vá dormir numa viagem internacional meia-noite com fome, porque ele não sabe pedir uma comida no cardápio, então sim, ele pode me ligar no meu apartamento, eu vou solicitar para ele uma refeição que ele quiser, porque imagina, né, é para isso que a gente está ali, para a gente viabilizar tudo que seja possível da melhor forma, e eu acho que não tem outra, né, você se dedicar mesmo, querer fazer que seja especial aquele momento para o seu passageiro, e é isso, estudar sempre. Eu acho que a gente que é guia, quem é guia, que gosta de estudar, sabe o que eu estou falando. A gente estuda muito mais do que a gente vai ter oportunidade de falar. Isso é normal, né? A gente normalmente estuda para que a gente possa, assim, se o passageiro perguntar uma coisa, pá, que ninguém nunca perguntou, tá ali. Você tem a resposta para dar, tá sempre se atualizando, e eu acho que é por aí, entendeu? Aí você não tem como não ser bom seu trabalho, né? É verdade. E você acredita que o turismo será diferente após esse problema da pandemia? Então, meu amado, nós estamos todos assim esperançosos. Eu acho que o pós-pandemia só vai acontecer pós-vacina. Eu acho que o comportamento do turismo ele está em suspensão, esperando para ver quando que vai surgir essa vacina, porque apesar de já ter algum sinalzinho de uma muito lenta retomada, ainda é muito devagar, ainda é uma coisa assim bem distante de estar consolidada e voltar a gerar aquela renda que o turismo sempre gerou. Então a pergunta é, essas mudanças que vão vir agora para que as pessoas voltem a sair, voltem a vender, será que elas vão ficar depois, quando a situação estiver normalizada e tivermos a vacina? O que vai ficar das mudanças que vão ser implementadas agora? Eu acho que essa é uma questão que eu me ponho todos os dias. Os grupos vão ser menores, com certeza. As empresas de receptivo já estão pensando na reestruturação dos seus ônibus, né? Ônibus menores. Na Europa tem falado muito isso. Eles têm falado muito dessa questão de diminuição de grupos mesmo. Os atrativos turísticos já reduziram a sua visitação diária. Mas por quanto tempo? Porque, na verdade, a gente sabe que é maravilhoso para o turista que os locais tenham menos pessoas, óbvio. Mas até que ponto isso vai se sustentar? Né? O grupo menor, ele é mais caro para o passageiro e ele é menos lucrativo para as empresas. Como é que vai ser isso? Então é uma incógnita, meu amado. Eu acho que qualquer coisa agora é assim, qualquer coisa que se diga é um chute no escuro. A esperança é muito grande de que a situação se reverta o mais rápido possível, tenha essa vacina, porque eu acho que aí sim a gente vai ter um outro, né? E que a vacina seja efetiva, porque a gente fala da vacina, mas ela vem, as pessoas vão ser teoricamente imunizadas e a gente ainda precisa de um tempo para ter o retorno disso, se houve realmente a imunização da população. Enfim, é um processo longo e a gente tem que ter muita calma nessa hora, muita esperança e continuar trabalhando no que for possível, né? Eu acho que também vai ter que ter um novo comportamento, uma nova postura do turista, uma nova consciência, porque hoje, imagina você que um local de turismo receptivo, ele não vê o turista com tantos, nossa, que maravilha, a temporada está chegando. Então tem local que está meio complicado isso, esse turista ele vai ter que ter uma outra postura também, e até na corresponsabilidade dele do pacote, que antes a gente podia entregar uma coisa muito pronta e agora, para estar muito pronto, muito consciente, todas as partes têm que saber o que está acontecendo, a questão dos aéreos, a questão das hospedagens. Eu acho que é uma coisa assim bem complicada, mas esperança sempre. Vamos ver o que acontece e o que vai ficar daqui a 2, 3 anos para frente, o que a pandemia vai deixar para o turismo de comportamento novo, novo turismo no novo normal. Vamos ver o que vem. E que as boas coisas fiquem como aprendizado. Lorena, escolha um atrativo turístico do Espírito Santo e fale para os nossos ouvintes um pouco sobre ele. Vamos lá, falar de um atrativo só aqui no Espírito Santo é tarefa bem difícil, mas vamos tentar. Nosso estado é muito rico, né? De norte a sul, uma diversidade incrível. Mas para escolher uma coisa só, vamos falar do café, né? O café no Espírito Santo ele deixou de ser há muito tempo já um produto agrícola somente. Então hoje ele é um ativo e eu acho que a gente do turismo pode se apropriar de uma maneira muito interessante dele. Para situar quem não é do Espírito Santo, a história do desenvolvimento do nosso estado está ligada diretamente com o café. O café ele entrou aqui no Espírito Santo no começo do século XIX. Ele foi inicialmente cultivado no sul do estado, graças até à proximidade com o Rio de Janeiro e Minas Gerais, que eram lugares que já produziam café. E a gente tem, assim, durante todo o século XIX, uma produção que aumenta bastante ali na metade do século XIX. A gente já manda o nosso café para fora, né? O nosso café nessa época sai com o nome de Café Rio. A gente não tinha nenhuma força política
até o momento da República, a gente era uma província ainda bem, ficávamos aqui bem quietinhos no nosso canto, não tínhamos força política nacional nenhuma, né? E também não tínhamos logística para o escoamento da produção. Então todo o café que a gente produzia no Espírito Santo, ele era misturado a outros cafés produzidos no Rio de Janeiro e Minas Gerais e saía pelo Porto do Rio como café Rio ou café tipo Rio. E foi assim durante muito tempo. No século XIX a gente teve também as leis, como a lei de proibição do tráfico negreiro, a lei depois posteriormente, né, de abolição da escravatura, e isso fez com que houvesse uma diminuição da mão de obra negra escravizada no cafezal e aí uma intensificação, principalmente no finalzinho do século XIX, da imigração. Os próprios fazendeiros, vendo a diminuição da sua mão de obra, e algumas fazendas inclusive chegaram a ser abandonadas, né, na época da colheita, eles tinham que reverter essa situação, intensificaram, solicitaram, pressionaram o governo provincial para intensificar um pouco mais essa imigração, e essa foi uma saída que, devagarzinho, alguns imigrantes que vieram da Europa, na verdade nem todos foram para as colônias, alguns foram direto para as fazendas, foram alocados direto nas fazendas de café, e é claro que também eles não vieram aqui para trabalhar para os outros, então isso foi um período que a gente teve na nossa história e que foi maravilhoso, né? Porque hoje a gente tem o Espírito Santo, onde cada um de nós que é nascido aqui certamente tem uma origem em alguma família dessa que veio para a construção do nosso estado muito tempo atrás. E isso é uma riqueza muito grande também. Quando foi da Primeira República, é que a gente teve um pouco mais de autonomia com relação ao nosso café. A gente já, grandes produtores de café que éramos e ainda não ganhando em cima disso, absolutamente, a gente tinha os nossos impostos que ficavam no Rio de Janeiro, né? O café são as casas comerciais fluminenses que negociavam, e houve uma necessidade então de deixar esse dinheiro no Estado e deixar que esse dinheiro do café, que já tendo em vista assim que era um produto realmente como é hoje, né, uma visão de que o crescimento da produção e do consumo no mundo só aumentava, esse dinheiro precisava ficar dentro do Estado, então precisava se criar condição logística para isso, escoamento da produção, linhas férreas, e assim foi feito. Então no comecinho do século XX, a gente tem a ligação, a finalização do trecho que ligava Vitória a Cachoeiro de Itapemirim, então agora sim o nosso café vinha até a capital, e da capital ele era mandado para fora. E aí a gente começou a ficar com o imposto do café e a gente começou a ter o desenvolvimento, interiorização do estado, a gente começou a ter a ligação da capital com várias outras cidades do interior que antes não podiam, não tinham esse acesso, o incremento do comércio foi incrível, o desenvolvimento das estradas. Então o café realmente, ele para nós, mais do que para muitos outros lugares, ele foi um marco no desenvolvimento do nosso estado. É importante a gente entender isso hoje, porque faz toda a diferença. Não é à toa que nós hoje produzimos o melhor café do Brasil, né? Os melhores cafés do Brasil, eles estão aqui no nosso estado, e isso aí é uma coisa que a gente tem que se apropriar, porque não é pouca coisa, né? É uma das bebidas mais consumidas do mundo, né? Somos o primeiro produtor de café Conilon no Brasil, o segundo produtor de café em volume, perdemos apenas para Minas Gerais, e eu gosto muito de repetir aqueles que dizem que a gente só perde para eles porque eles são bem maiores, tem bem mais área para plantar, senão a gente plantaria bem mais, porque o nosso café ainda é melhor, me perdoem os mineiros, mas a verdade, né? O que a gente vê é que por exemplo, 2 anos consecutivos, 2018 e 2019, a gente tem um café que é um café Conilon considerado o melhor café do Brasil, que é o Café Casario, da Café Sul em Muqui, da propriedade do senhor Luiz Cláudio, que eu tive até o prazer de conhecer, fiz uma visita. É um mundo do café que ele está se descortinando para nós, e, gente, é maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, hoje o café no Espírito Santo, ele proporciona tanto um roteiro para você fazer pedagógico. A gente fez uma experiência dessa o ano passado, foi incrível, com o Colégio Monteiro Lobato, né, a Monteiro hoje. Foi uma viagem de imersão, para você ter ideia que os pais depois deram um retorno. Meu filho que não tomava café fez a degustação com vocês lá e voltou falando que não quer mais tomar esse tipo de café que a gente tem aqui não. E foi fantástico, foi fantástico. A gente pode fazer um trabalho que a pessoa que é especializada venha conhecer os cafés do Espírito Santo e faça uma rota completíssima de degustação sensorial, de aprendizado, de botar a mão na massa, de ver o grão, como é que o grão é selecionado, o que é um cereja, o que é uma bebida dura, o que é uma pontuação de um café gourmet e um café especial, qual a diferença entre eles. Então a gente tem um potencial gigante para trabalhar o turismo na área do café. Eu vejo que para quem é expert no café, existe um movimento no mundo inteiro de pessoas que são especializadas em café, no plantio, na degustação, são baristas, são provadores, são mestres de torra, e essas pessoas circulam
circulam para conhecer esses cafés que se diferenciam. Então a gente tem potencial para receber essas pessoas aqui. Nós temos aqui já no nosso estado, né, pessoas super competentes nessa área. A gente pode fazer um turismo de lazer, imagina, nas montanhas, nas serras capixabas, e mesmo que a gente não faça um roteiro que seja o principal foco, o café, quem é que não gosta de num dia à tarde, num lugar daquele maravilhoso, com aquele visual, com aquele clima delicioso, tomar um café, mas um café de verdade, um café conilon puro, um arábica puro. Eu tô falando aqui com você, meu cafezinho casaria, o melhor café conilon do Brasil já tá ali me esperando para eu tomar daqui a pouquinho, porque realmente não é pouca coisa, né? A gente é um estado muito pequeno, a gente tem uma qualidade, foi feito um investimento muito grande na questão dos cafés especiais, aproveitando o potencial que a nossa terra já tem, aproveitando que hoje a gente tem um dos melhores, né, e mais bem estruturados portos do Brasil. A gente tem aí algumas pequenas dificuldades que certamente vão ser superadas, porque a economia ela move assim, né, para que a gente possa ter navios ainda maiores, enfim, essa é uma outra história. Mas o café hoje é uma questão assim de prazer. Existe o turismo voltado para o café, existe aqui na nossa pertinho, imagina um dia só você pode conhecer o melhor café conilon do Brasil, você pode fazer uma visita na Café Sul, onde você vai ter uma explanação do Carlos Renato, que é o presidente da Café Sul, ou do Thales, que nos recebeu assim muito bem, disse tudo, a gente aprendeu assim em meio dia de visita técnica, tudo que superficialmente um leigo precisa saber para fazer uma escolha entre um café de qualidade, poder sentir. A gente fez inclusive com os alunos, e isso é possível para fazer com os turistas, óbvio, uma degustação sensorial, que é uma coisa assim que realmente os provadores internacionais fazem, as pessoas que são entendidas, a gente pode proporcionar isso para o nosso turista que vem visitar o estado. Então assim, são muitas possibilidades. Olha, para vocês terem uma ideia, quando eu falo de café do Espírito Santo, imaginem vocês que a gente tem aqui no nosso pequeno estado, por exemplo, o café do Jacu, que é um dos cafés exóticos mais caros do mundo, produzido pela fazenda Camocim. Tem o café do Jacu, eles produzem um café orgânico e biodinâmico, que se você prova aquele café, né, dentre tantos outros, o café da família Alto é maravilhoso, o café Casario, o Pó de Mulheres no sul do estado também, da Café Sul, que é uma iniciativa que inclusive de valorização da mulher, um café de excelente qualidade, as técnicas de colheita, eu já tive participando de uma capacitação com eles, então eu entendi por que a gente hoje conquistou esse patamar de cafés especiais. Foi feito um investimento muito grande, tanto a Pronova também, com Carlos Altoé lá em Venda Nova, dos cafés especiais ali daquela região de Serra. Muita gente que é muito entendida, que está fazendo um trabalho maravilhoso, está colocando o Espírito Santo no mundo. Mário Zardo, do Seleção do Mário, enfim, são muitos, eu assim, até nem posso falar, porque certamente vou deixar tantos de fora, né? Mas assim, a gente tem que realmente valorizar esse produto que a gente tem. Para nós é uma maravilha podermos ter isso aqui em mãos para a gente trabalhar com 1000 formas. Você oferecer um café especial para o seu passageiro, imagina, você oferecer um café que você vai deixar ele tomar primeiro e quando ele se surpreender, porque as pessoas até sorriem quando tomam um café que ele é naturalmente doce, que ele é maravilhoso, e aí você vai falar para ele aquela história daquele café e você pode ter certeza que ele vai querer voltar, vai querer levar para casa e provavelmente não vai mais se contentar com um cafezinho qualquer que ele compra no supermercado, porque é uma coisa muito legal também, porque a gente forma um público, levando para conhecer os cafés bons, um público mais exigente, um consumidor mais exigente, e a gente só tem a ganhar com isso. Bom, teria assim muita coisa para falar sobre o café, um assunto inesgotável, maravilhoso, mas já está ficando muito grande a minha fala, e eu espero que vocês venham para o Espírito Santo e quando vierem, procurem conhecer os maravilhosos cafés que a gente tem aqui, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Nossa, incrível! Sensacional! Eu já gostava de café, agora então virei mais fã ainda. Me diz aqui, Lorena, faz aí para os nossos ouvintes as suas considerações finais e deixa teu contato para quem quiser contratar um guia, como é que faz? Deixa o teu e-mail, deixa o teu telefone, teu WhatsApp, Instagram, deixa o teu contato para algum cliente caso queira fazer contato contigo. Então, Christian, valeu demais falar um pouquinho para você do que é ser guia para mim, um pouquinho do nosso estado. Eu sou a Lorena Machado, o meu e-mail é lorena@fluirturismo.com.br e a gente está no Instagram, a nossa agência preparada para fluir com quem quer que venha visitar o nosso estado, mostrar todas as nossas belezas para vocês. A gente tem muito prazer e muito orgulho em fazer isso. O nosso Instagram é Fluir Turismo, o nosso Fluir tem 2 L's e eu espero encontrar com vocês por aqui, numa das nossas belezas.
Valeu, obrigada. Amada Lorena, agradeço pela entrevista maravilhosa e obrigado pela participação. Valeu! Passageiros, consultem sempre o agente de viagem de sua confiança e não esqueça o seguro de viagem. Para você que está gostando do meu trabalho, dê uma conferida no link do descritivo e entre no site do Apoia-se. Agentes de viagem. Se você precisar de ajuda e informações sobre o destino Cuba e Egito, liguem para mim, pois sou especialista nos destinos. Muito obrigado a todos, que Deus te abençoe e até a próxima!